Bom dia, bom dia, bom dia. Oi, Lu, bom dia. Karen, nossa convidada especial, já está aí. Que bom te ver aqui, Lu. Então, aqui a nossa amiga Karen. Bom dia, Leia. Que bom te ter aqui com a gente. Oi, Bom dia, amiga. bom Tudo dia, bem? tudo bom? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Deixa eu catar meu filtro aqui, porque eu não sou obrigada, amiga. Ai, essa história de filtro é bom, hein? Vamos ver como é que eu faço isso. Ai, Jesus, tô saindo daqui, o que que é isso? Que isso, mas tem uns aqui, ó. Não tô muito acostumada, não. Vou achar um aqui. Eu de cabelo verde, amiga, tá vendo? Ai, ai. E Achei aí, meu muito filtro. cedo aí? Vou ficar com esse mesmo. Bom dia, Leia. Olha aí, eu de olho verde. Gente, a gente é sábado de manhã, a gente pode ficar aqui brincando com os filtros, não tem problema, viu? Olha isso. Gente. Ai, eu tô brincando, mas eu não tô acostumada, não. Por isso que eu não sei qual que eu boto aqui pra ficar menos. Olha isso. Tá bem. Mas não precisa pôr, amiga, eu ponho que é pra tampar a cara de quem acabou de acordar. Ó, vou ficar com esse aqui mesmo. Botar uns cílios. Então tá bem. Amiga, então hoje a gente vai falar sobre edificação no lar com livros, né? Sim, sim, vamos falar, vamos conversar um pouquinho de livro, porque esse povo aqui gosta de ler. Isso. Então, antes disso, deixa eu apresentar a Karen, então, para quem não conhece aqui no nosso IG, né? A Karen é uma pessoa muito especial para mim, além de ser minha mentora, né? O senhor me presenteou com a vida dela no período da quarentena, e através da vida dela eu tenho sido muito edificada e a partir disso eu tenho conseguido edificar o meu lar também. Então, queria agradecer a Karen por estar aqui com a gente hoje, dedicando o tempo dela. E, e também, amiga, se tu quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Ó, a Mora ali atrás, ela vai aparecer algumas vezes. Ai, tudo bem, porque aqui vai aparecer a Ana, na hora que ela acordar, ela vai vir aqui. Sábado é Ah, assim. então A gente faz live com criança, gato, é desse jeito. é. O lar é assim, né? É assim, é de verdade, né? Vamos combinar. Uhum. Então tá, eu sou a Karen, a Cris já me apresentou. Gosto muito de ler e eu encho o saco de todo mundo que tá ao meu redor para ler também. Então, nada mais Exato. justo do que a Cris me convidar aqui para eu encher o saco de vocês para ler. Olha que bom. Ai, amiga, pode nos conduzir a uma oração para a gente começar? Vamos lá, vamos lá. Também. Senhor Jesus, obrigada, Pai, pela oportunidade de estar aqui junto com a Cris e com as meninas que acompanham ela, Senhor, para a gente conversar um pouquinho a respeito daquilo que o Senhor nos presenteou, Senhor, que é o nosso lar. Que o Senhor possa nos dar sabedoria para conduzir esse momento, que o Senhor possa nos usar para edificar outras pessoas e mostrar para elas, Senhor, Amém. como é leve, como é bom, como é agradável, Senhor, estar fazendo a tua vontade dentro do nosso lar, Senhor. Como mulheres virtuosas, como mulheres que são colunas, Senhor, para sustentar a nossa família, que é presente do Senhor, que é ministério que o Senhor nos deu em primeira mão, Senhor. Então, que esse tempo possa ser precioso, que verdadeiramente possa auxiliar outras mulheres, Senhor, a serem ainda melhores dentro do seu lar, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e de antemão já te agradecemos, Pai. Amém. 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 Então, amiga, esses dias eu estava com um versículo no meu coração, eu queria começar conversando contigo a respeito dele.
que diz assim, lá em Salmo 127:1, que fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E a gente sabe, né, que nós somos a casa de Deus. E antes da gente querer edificar as nossas casas, a gente precisa estar bem edificada, estar bem fundamentada para poder, então, ser usada pelo Senhor, né, para edificar aqueles que moram junto conosco, né, para que esses rios de água viva que descem do trono de Deus fluam em nós e através de nós para os corações que estão ali junto conosco, né, para o nosso coração em primeiro lugar e, consequentemente, para os corações que estão ali dentro da nossa casa, que, na verdade, é aquilo que mais vale, né? É o coração de quem está ali morando conosco e o nosso coração. É o que mais vale dentro do lar, né? São as pessoas. Então, eu queria te pedir, assim, para te falar um pouquinho de como que é o teu tempo, assim, devocional com o Senhor, qual é o livro, né, que tu dá prioridade para ler todos os dias. Vamos lá, Então, pode falar. isso aí, vai lá. Então vamos lá, ó. Primeiro bom dia, né, para quem tá entrando aí, gente. Vamos entrando, gente. Manda os aviãozinhos aí, cadê? Bota os aviãozinhos aqui, ó, clica, manda para todo mundo. Chama as amigas. Amiga, eu tô te vendo daqui para baixo. Eu tô te Não sei vendo se tem daqui como. para cima. Mas eu tô vendo. Ai, Aqui para mim tá aparecendo a minha. Agora eu vi teu olho. Não Tá, dá pra agora ver tu meu desceu um olho? pouquinho. Agora tô. Tá E tu normal? tá me vendo agora? Agora eu tô também. Desci. Ah, então Sim. tá. Então tá normal? Perfeito. Vamos lá. Aham. O rosto da Karen tá com zoom. Vocês estão me vendo agora? Responde Agora aí. tá, tô vendo tudo. Dá um delay, gente. Tá com zoom. Amiga, tu é Como assim? bonita Já de tô fazendo qualquer questão. jeito. Mas Com o povo não tá zoom, me sem vendo. zoom. Não, mas agora eu Tá acho que melhor melhorou, agora? né, Mari? Oi, Mari. Melhorou. A Mari disse que tá melhor. A Lu também disse que viu as duas melhor. Não, gente, tirar o filtro é sem cogitação. Não, Geise, amiga, não faz isso com a gente. Acabei de acordar, Primeira gente. live do Edificando o Lar, eu sem filtro. Acabei de acordar. É injusto isso, entendeu? Mas vamos lá. Ai, ai. Vamos lá. O que acontece? Eu não sei claro que tem muitas meninas assim, que ontem até falei na live, né? Que a gente acaba se inspirando em outras meninas para saber como que a pessoa faz o devocional e gasta esse tempo com o Senhor. Então eu vou falar aqui um pouquinho do meu tempo devocional, mas não é para ser peso na vida de ninguém, tá, gente? Porque eu não trabalho fora, né? Então, assim, acaba que eu tenho um tempo disponível um pouco maior, né? Então, vamos lá. O que eu faço? Eu acordo e, assim, gente, varia muito. Por exemplo, há um ano atrás eu estava acordando 4 horas da manhã. Hoje eu não acordo mais 4 horas da manhã, né? Então, assim, vai variando muito de acordo com as minhas circunstâncias, tá? Eu vou falar como está acontecendo hoje, né? Pode ser que daqui um mês aconteça alguma coisa e mude. Por quê? Por exemplo, a gente estava em pandemia, as crianças estavam tendo aula online. Então, eu tive que adaptar o meu tempo devocional para o tempo das crianças, né? Então, vamos lá. Agora, nesse momento, as crianças... Isso é o lar, né? É o Tem que lar, fazer essas exatamente. adaptações, né? Assim mesmo. Exatamente. Tem que Então, a gente... achar um momento em que se tem um tempo para fazer. Não precisa esperar um momento perfeito. E também não se frustrar que não está saindo conforme planejado, né? Aproveita o tempo que tem, reorganiza Exato. e dá prioridade, né? Então, por exemplo, as crianças estavam tendo aula online. Eu acho que até aí no Brasil, por exemplo, tem algumas crianças que ainda estão tendo aula online, né? Então, por exemplo, as Acho mamães que aí sim. de plantão, as mulheres que têm filhos em casa, às vezes ficam um pouquinho pensando, nossa, que horas que eu vou ter um tempo sozinha, né? Como que eu faço? Então, por exemplo, quando as crianças estavam tendo aula online, eu tive que acordar mais cedo para fazer o meu tempo devocional antes delas acordarem, porque senão eu não conseguia fazer depois, né? Uhum. Então, eu precisei modificar. Quando elas voltaram à aula, daí eu deixo elas na escola, às vezes eu nem
leva, às vezes meu marido sai para trabalhar e já leva as crianças. Então eu já consigo fazer meu tempo devocional logo cedo, né? Uhum. Mas o que é importante, como a Cris falou aí, né? Da gente se adaptar e a gente ter um tempo devocional com o Senhor. A gente ter um tempo de qualidade com o Senhor. Relacionamento com o Senhor, ou com qualquer coisa, né? Com qualquer pessoa. Precisa de tempo. Então, como que eu vou me relacionar, por exemplo, com a Cris, se eu não gasto um tempo com a Cris? Né? Se eu não converso, Cris, e aí, tá tudo bem? Cris, o que você tá precisando? A gente não vai ter um relacionamento. Então, com o Senhor é do mesmo jeito. Se a gente não gastar um tempo com Ele, e aí não é gastar, né? Mas é de ter um tempo com o Senhor, a gente vai ficar uma coluna no nosso lar, uma coluna enfraquecida, né? A gente não vai conseguir suportar as tempestades que virão, porque a gente não está edificado na rocha, a gente não está edificado nele. Então, a gente como coluna do nosso lar, né, como mulheres virtuosas que edificam o lar, a gente precisa desse tempo, a gente precisa desse relacionamento e a gente tem que aprender a ser maleável, ser flexível e se adaptar à nossa realidade, né? Então, tem mulheres que precisam mais cedo, tem mulheres que só conseguem fazer à noite depois que as crianças dormem, tem mulher que aproveita a soneca do filho no meio da tarde. Então, eu não sei qual é o seu tempo, mas acho que é interessante a gente se adaptar, encontrar um tempo e precisa encontrar esse tempo para a gente ter esse tempo com Deus, né? E precisa pedir também sabedoria do Senhor, né, para encontrar esse tempo, né? A gente às vezes não consegue, não sabe como, mas a gente pedindo sabedoria do Senhor, diz que a mulher sabe, ela edifica a sua casa, né? Então, para que a gente possa edificar a nossa casa, a gente precisa estar fundamentado na rocha. Para a gente ser mulher sábia, também a gente precisa estar fundamentada na rocha. Então, até para a gente se planejar, ter assim ideias, o Senhor ele pode nos ajudar nisso, né? Ele é o mais interessado em ter comunhão conosco, então não custa nada pedir, né? Ele é nosso amigo, né? Ele está ali disponível, disposto, né, a nos ajudar, inclusive nisso, né? Com ele. Exato, exatamente, exatamente. E, Karen, assim, além da Bíblia, como que você faz assim? Você lê a Bíblia e aí você lê um capítulo, 2 capítulos, você usa devocional, não usa? Fala um pouquinho pra gente como é que é. Vamos lá, tempo devocional. Tem muita gente que... vou falar como eu faço, e aí eu falo, né? Normalmente, eu faço oração antes de começar qualquer coisa. Eu faço uma oração, e aí, gente, oração, a gente teria que fazer uma live para falar só sobre oração, né? Mas eu faço uma oração, eu não me apego ao tempo. Tem dia que eu fico meia hora, tem dia que eu fico 1 hora, tem dia que eu fico 10 minutos, né? Mas eu gasto um tempo na oração. Às vezes até mais do que na leitura, né? E eu me volto depois para a leitura da Bíblia, tá? E aí depende muito, amiga, tá? Por exemplo, tem dia que eu faço só leitura corrida, tem dia que eu medito, paro e fico em um salmo só, por exemplo. Se eu estiver estudando algum livro em específico, eu fico ali naquele capítulo daquele livro em cima, né? Lendo, meditando, em silêncio, pensando naquilo que eu tô ruminando, aquilo que eu tô ali estudando, né? E uma coisa que eu não faço, que muita gente faz, e assim, não é da minha natureza, né? Eu não sou uma pessoa musical. Vocês podem ver que assim, eu não ponho muita música, muito louvor, assim, porque eu não sou, né? Eu sei que 99% das pessoas são. O que eu faço depois, por exemplo, eu vou arrumar a casa, aí eu boto louvor. Mas no meu tempo devocional, eu acabo não usando música. Eu prefiro ficar... Eu sou uma pessoa de muito silêncio, assim, eu gosto de... Eu não sei se é por causa das crianças, mas eu gosto de silêncio. Então, assim, eu sou muito do silêncio. Então, eu prefiro ficar em silêncio com o Senhor do que eu ouvir uma música ou louvar em si, né? Ou cantar. Eu nem tenho habilidade para isso. Mas, enfim, eu não faço. Devocional, eu tô usando agora, eu tô usando o da Lisa Bivir, que é esse aqui, ó. Que eu já mostrei lá no Instagram. Eu tô usando, mas esse também... Esse aí. Eu tô usando mesmo. Não é todo dia.
tá? Por exemplo, eu Uhum. tô lendo ele faz um tempo, não é todo dia, tá? Porque É, eu também não leio todo aí dia. depende, porque quando que eu uso? Por exemplo, se eu tiver feito uma leitura corrida só, aí às vezes eu pego esse daqui para tentar meditar um pouquinho em algum versículo, né? Que ela tenha colocado, em alguma situação Uhum. que ela coloque. Mas não é todo dia que eu uso, tá? Até porque o devocional, ele não é algo individual, né? Ele é teu, ele é individual, mas ele é teu com o Senhor, né? Exatamente. Então tu estás ali diante do Senhor e o Senhor vai falar contigo. Então não necessariamente tu vai ter ali uma rotina que vai sempre se cumprir. Às vezes o Senhor vai falar contigo em um versículo e é aquilo ali que tu precisa, que tu vai ficar uma semana, né, Exato. meditando naquilo dali, o Senhor vai falando contigo, né? Ou vai acordar com um louvor no coração, né, também. Então tem e vai ler a palavra e o Senhor vai te confirmar naquilo ali. Então, assim, é algo, o devocional, ele é algo nosso com o Senhor, né? Não, não é fechado numa caixinha, né? Tem que ser assim, tem que ser assado, né? É um relacionamento, Exato. como se fosse um relacionamento de duas pessoas, né? Agora tem uma Mas que coisa legal. Tem uma coisa que eu faço, Cris, que não é todo dia também, mas eu tenho o hábito, principalmente os dias que eu tenho que acordar antes das crianças, por exemplo, fim de semana, né? Ou quando elas estão Uhum, em casa por algum motivo, por exemplo, semana passada elas passaram a semana inteira de recesso, né? Então, quando elas estão em uhum, casa, acaba que eu tenho que acordar mais cedo. Quando eu tenho que acordar mais cedo, eu tenho o hábito de escrever as minhas orações. Por quê? uhum, Porque eu tô com sono. Então, para eu me manter, né? E, gente, não adianta. Tem gente que fala assim, eu não consigo. Não consegue, eu também não, gente. Então, a gente tem que criar, igual a Cris falou, fazer uma oração, pedir ao Senhor, Senhor, me dá estratégia para eu me manter aqui, né? Porque nós somos seres humanos, não adianta, a gente tem sono, né? E eu preciso que seja naquele tempo, né? Às vezes eu não tenho outro uhum. tempo. Então, o que eu faço? Às vezes Sim. eu escrevo, porque enquanto eu estou escrevendo, eu tô alerta, né? Eu tô acesa. Então, acontece também de dias que eu preciso escrever. E funciona para mim. Uhum. Para mim funciona escrever também, e eu peguei uma outra estratégia, agora eu não lembro quem me ensinou, eu vi em alguma ministração, mas um irmão, ele disse que, olha que interessante, que ele fazia pequenos círculos no papel. Então, por exemplo, assim, agora eu vou orar por mim. Daí ele orava por ele, fazia um círculo. Depois eu vou orar pela minha família, um círculo um pouquinho maior. Depois ele orava um pouquinho, ia abrindo o círculo, né? Daqui a pouco ele estava lá nas autoridades, na igreja, no Nos irmãos. mundo, nos órfãos. Então, assim, isso também, quando eu estou com muito sono, às vezes me ajuda a organizar o meu pensamento para eu poder orar por tudo aquilo que eu gostaria de orar, né? Que o Senhor coloca no meu coração, assim. E escrever também é a Mas, mesma coisa. É a mesma coisa. Para mim uhum, também me ajuda a organizar o que é que eu preciso falar com o Senhor. Senhor, senta aqui, vou conversar, que eu não acabei, não. É mais ou menos assim. exato, tu faz uma carta, assim, para o Senhor, vai colocando. Muito legal. E além, então, desses devocionar, tempo devocional, a gente também pode se inspirar em outras pessoas, né? Que, assim como nós, buscam ser santas e escrevem livros a respeito de assuntos específicos, né? Uhum. Então, por exemplo, nós, mulheres, temos livros para mulheres, para esposa, para dona de casa, para crianças. Então, vamos falar um pouquinho a respeito disso. Que dicas que tu tem assim para dar para essas categorias? Fala um pouquinho para nós. Então, eu vou falar e voltar agora, nesse momento, assim, eu vou me voltar para os livros voltados para mulheres. E aí depois eu quero falar outra coisa, me lembra. Eu quero Já falar sei. sobre livros não voltados para mulheres, mas vamos lá. E tá anotado aqui, gerais. Já Anota fiz aí. também para a gente falar. Então, eu vou ser docinho de coco agora, tá bom? Vou falar bem mansinho. O que Isso aí. acontece? A maioria das mulheres, nós, né? A gente quando decide falar, nossa, eu vou ler. A pessoa nunca leu, não, agora eu quero me inteirar, eu quero me edificar, eu quero começar a entender melhor qual é o meu papel dentro do meu lar. A gente pega o quê? A gente pega um livro que vai me ensinar a fazer isso, certo?
Além da Bíblia, né, gente? Agora a gente não tá falando da Bíblia, mas a Bíblia tá lá, viu? É primeiro lugar. Então, eu começaria, se eu tivesse que te indicar um livro só, e eu já falei no meu Instagram, e a Cris já tá de saco de me ouvir isso, eu indicaria o Esposa Excelente. Por que o Esposa Excelente? Eu tenho ele só no Kindle, então não vou conseguir mostrar para vocês. Mas é um livro que vai te colocar biblicamente qual é o papel da mulher no casamento. E aqui, gente, eu tô falando para mulheres casadas, tá? Porque às vezes pode ter alguém que é solteira e vai falar, ela só vai falar de mulheres casadas, gente, sou casada. Então, assim, para mim é mais difícil falar para solteiras, tá? Mas, porque as solteiras também têm que edificar o lar, viu, gente? Mas, a Esposa Excelente é um livro que tem uma base bíblica boa e que dá uma chacoalhada na gente, porque às vezes a gente acha que a gente está fazendo as coisas muito, muito certinha e agradando ao Senhor, e a gente está só acomodada naquilo que a gente acha que é certo, né? E Exato. o livro Esposa Excelente, ele dá uma chacoalhada assim na gente, né? Coloca a gente no devido lugar. Eu tô tentando achar ele aqui para mostrar a capa no Kindle, mas pode ir falando aí. Isso. E aí, assim, livro, gente, para mulheres é o que não falta no mercado. Tem muito mesmo, mas tem muito. Se você pegar as escritoras aí mais conhecidas, sei lá, Sheila Walsh, Martha Pease, Gloria Furman, tem muita, né? Tem muito livro. E assim, a maioria dos livros, o que me incomoda em relação a livros de mulheres, assim? Eles são muito voltados para essa questão do lar, de uma maneira, às vezes, que enfim, né, que pega muito... Não consegui. Acho não? Eu nem vou pegar o meu Kindle também, porque teria que pegar e passar aí ele de volta, né? Eu tenho só as anotações ali. E, enfim, eu acho que essa questão dos livros voltados para mulheres acaba que fica muito ali no mundo feminino, né? O que não é um problema se você for abranger. Achei. Achou? Esse livro, tá? Esse livro realmente fez diferença para mim, pode ser que faça diferença para você, né? Para você que está assistindo, exatamente. Então, assim, os livros voltados para mulheres são muito bons, não tenho dúvida disso. Eu só acho que a gente não pode ficar só neles, né? Então, por exemplo, ó, esse livro aqui, ó. Para uma mulher que, Vislumbres da Graça, para uma mulher que tem dificuldade de rotina de casa, que acha pesado, que acha que a rotina de limpar a casa e trabalhar fora, e cuidar de criança, e cuidar dos gatos, né, amiga? Enfim, de tudo, fazer tudo, muita coisa. Esse livro é um bom livro, né? Às vezes ele vai te mostrar... Esse é o Vislumbres da Graça? Isso. Esse é o Vislumbres da Graça que você está falando? Então, esse você vai tentar encontrar o Senhor ali na sua rotina louca, né? Naquela sua rotina que para você é pesada, tá? Se você ler Esposa Excelente, você vai ver que a tua rotina não precisa ser pesada, porque a tua rotina é o teu ministério, é o teu papel, e se você entrega a tua rotina nas mãos do Senhor, ela fica leve, né? Amém. Tá? Outros livros que eu indicaria, não vai dar para ver, né? Aqui, ó. Esse eu comprei agora, tá ali na sala. A Experiência do Lar. É lindo. Exato. Então, da Dev eu já li. Lindo em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Esse livro é todo lindo. E ele é enorme, gente. Esse livro, olha o tamanho. Ele é maior que a minha cara, ó. Esse livro, esse ano eu li um outro da Dev também, o Edificando o Lar, né? Que também é excelente. A Mulher Sabe Edifica o Lar, é esse? Isso, esse aqui. Esse aqui é muito bom também, né? Ele é bem facinho de ler. Exato, ele é um livro. Então, assim, os livros Mas ele é uma benção também. Os livros da Dev são leves, né? Eles não são livros profundos, são livros leves, mas são livros que, para mim, assim, edifica bastante, né? Te ensina bastante. De maneira bem leve, bem tranquila, mas te mostra o caminho. Ele te aponta o caminho. Eu acho que é bacana, tá? Ela é uma escritora que realmente... Primeiro que ela vive o que ela tá falando, né? Eu acho isso muito bacana.
Então, eu gosto muito. Eu tô com um aqui que eu ainda não li, que inclusive foi a Lu que indicou, que é do T.D. Jakes, Mulher, Tu Estás Livre. Ah, esse Eu vou parece ler bom. ainda. Também quero. Mas eu já tinha lido um do autor, que é A Dama, Seu Amado e Seu Senhor, que eu acho que tu leu também já. Não li ainda, tá aqui na prateleira de não Não ler, leu? mas vou Tá, ler. esse daí, aí eu indicaria para solteiras lerem também, porque ele fala do relacionamento delas com o seu primeiro marido, que é o Senhor, né? Então fala assim sobre autoestima, são coisas que tu precisa saber antes de escolher alguém, né, para caminhar junto, assim. Então acho que vale a pena ler A Dama, Seu Amado e Seu Senhor antes. Ah, quero. E depois esses daí são mais voltados para o casamento, né? Sim, sim. E para relacionamento também, né? Tem as 5 linguagens do amor, tem sobre temperamento do Tim LaHaye, aquele temperamentos transformados para conhecer o seu temperamento, conhecer o temperamento do seu marido. Então tem muita coisa específica para nos ajudar em áreas dentro do nosso lar, né? Que nos ajudam a edificar o nosso lar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu separei um, mas ele é secular, tá? Que daí esse daqui é o da Mary Kondo, que Uhum. é a mágica da Ah, arrumação, eu que também também separei um. ajuda Separei um de na receita, organização da ó. casa e Separei um da de receita. rotina. Por quê de receita? Porque, gente, vocês têm que saber cozinhar sim, viu? Tem que saber fazer comida gostosa sim. Então, a gente tem que É investir em verdade. livros de organização, de receita, dessas coisas que envolvem o mundo feminino. Não tem problema. Pode, a gente pode, não só pode, como deve, né? É verdade. E além, assim, dessa categoria, assim, de esposa, de mulher, né, solteira, para mães, crianças, alguma indicação? Esse aqui, ó. O Pastoreando. Pastoreando o coração da criança. Por que Pastoreando o Eu Coração não da li, mas... Criança? É, Uhum. é esse. Pastoreando o Coração da Criança. Do Ted Tripp. Por que esse livro? Tem vários, gente, na verdade. Esse ano eu li Família Guiada pela Fé, que é excelente. Não vou lembrar todos, assim, de cabeça, O mas... que é uma família da Edith Exato, da Schaffer, Edith Schaefer. Uhum. Então, tem o que é uma Schaefer. família... Uhum. Eu li bastante livros, assim, relacionados à família esse ano, né? Até porque eu estava bem focada em escrever algumas coisas a respeito. Acabou que eu ainda não terminei de escrever nada, mas enfim, esses livros que falam sobre maternidade, sobre família, sobre educação de filhos, ninguém ensina a gente a educar filhos. A educação que a gente tem, a informação que a gente tem é a que a gente teve dos nossos pais, né? Aí a gente Uhum. escuta uma ministração ou outra a respeito e a gente fica vendo aqui meme do Instagram, post do Instagram, a gente não lê a respeito, a gente não busca. Então, eu acho que essa questão de educação de filhos, de fortalecer a tua família na fé, a gente precisa sim buscar informação a respeito, porque a gente não sabe como fazer. A gente não sabe como educar os nossos filhos e ninguém ensina a gente. Então, livros como esse, e tem vários outros, né, gente? Eles nos ajudam sim a melhorar aquilo que a gente talvez já saiba, né? Então, a gente acho que vale Uhum. sim o investimento. Uhum. E para crianças, assim, tu usa Bíblia para menino, Bíblia para menina? Como que tu faz o devocional, assim, com eles? Fala um pouquinho, assim, como que é essa tua Então, meu relação, assim, com eles e com a leitura. Deles com a leitura, né? devocional com as crianças, eu já fiz, entende? Eu já passei por várias fases, assim, já fiz de um tudo, né? Hoje, vamos lá para hoje, né? Hoje, o que está funcionando aqui em casa? Com as crianças eu faço à noite. Eu não consigo fazer de manhã antes deles irem para a escola. Eu sei que tem pais que fazem isso, né? Eu não consigo. Aqui em casa, por exemplo, Ana é super difícil de acordar, gente. Ela é daquelas que não acorda na hora de ir para a escola. E é uma luta fazer acordar. O Pedro já acorda, já troca de roupa e já vai ler. Ana, não. Então, assim, de manhã não tem chance de fazer nada. E aí eles chegam da escola, também não é um bom horário, que aqui eles estudam das 7h30 até as 2 da tarde. É muito tempo.
Então, se eles chegarem da escola, almoçar e eu for tentar fazer alguma coisa, eles vão estar com a cabeça cansada, né? Então, normalmente eu faço com eles à noite. E como que funciona? Com a Ana. Hoje, ela aprendeu a ler esse ano agora, né? Tá aprendendo ainda, na verdade. Então, ela lê a Bíblia dela e a gente vai conversando sobre. E eu leio junto com ela, né? Ela não sabe algumas palavrinhas, eu vou explicando. E aí ela vai lendo, como ela já tá entendendo, ela, nossa, mãe, nossa, e ela já vai conversando, né? E aí a própria Bíblia dela já tem, assim, alguns questionamentos, né? Então a gente já reflete ali em cima da historinha que ela tá lendo. O Pedro já é mais velho, ele tem 11 anos, ele já lê Bíblia de adulto. Ele lê, em média, 3 capítulos por dia. E ele tem que, quando eu acabo com a Ana, ele vai lendo, né? Enquanto eu tô lendo com a Ana, ele vai lendo a dele. E aí, quando ele acaba, ele tem que me explicar. Por que que ele tem que me explicar? Porque ele é criança, é sem vergonha. Se deixar, ele passa o olho assim só para dizer que leu e não lê nada. Sim. Então, ele tem que me explicar. E aí eu aproveito e vou conversando, explicando para ele como que são as coisas, enfim. Vou inculcando realmente Cristo na cabecinha dele. E é assim. Aí a Ana participa também, né? Ela fica ouvindo o que a gente está conversando. E é isso, não fico sofrendo muito. E aí a gente faz oração e eles já vão dormir, né? A gente já é hora de ir para a cama já. Entendi. Que bom. E aquele assuntinho que a gente deixou para depois, então, falar um pouquinho assim a respeito não só da importância de ler esses livros, né, que são mais específicos para alguns assuntos que são de nossa responsabilidade, mas também a importância de estar lendo livros um pouco mais abrangentes, né, livros gerais, assim. Vamos falar um pouquinho a respeito. Vamos lá. O que é a questão? E agora eu vou ser um pouco pimentinha aqui. A gente é muito acomodada. A gente acaba querendo ler só esses livros. Por quê, gente? Você pega um livro desse aqui. Esse livro é todo lindo. Esse livro é todo... Olha aqui, eu vou mostrar ele por dentro para vocês. Ó. Ele é cheio de fotografia, de taça, de coisa bonita. Ele é todo bonito, gente. Então a gente lê isso aqui e a gente quer parar de ler isso aqui. Por quê? Porque é gostoso de ler. Tá? A gente aprende algumas coisas, mas o livro ele é só coisa boa, assim, né? Ele vai nos conduzindo, mas assim, de maneira super leve, super tranquila. E aí, qual que é o problema? Às vezes a gente não cresce, né? A gente aprende a pôr uma boa mesa, mas fica nisso. O nosso caráter continua murmurando, porque a gente não tem a taça que a Dev Tyrus não tem. A gente continua reclamando da vida, porque a gente não tem a vida bonita que a Dev tem, né? O que a gente acha que tem, né? Enfim. Então, assim, para mim, eu acho que a gente começa a transformar o caráter e a edificar melhor o nosso lar se a gente tiver muito firmado na palavra de Deus. Então, assim, não adianta. Às vezes eu recebo pessoas me perguntando assim, cara, me indica um livro a respeito de tal coisa. Eu pergunto, você já leu a Bíblia toda? Porque se você não leu a Bíblia toda, não pega outro livro, gente. Vai ler primeiro a Bíblia toda. Para início de conversa, né? E aí, assim, por quê? Porque se você ler a Bíblia toda, não a parte que você gosta, não a parte das taças, né? Não as partes bonitinhas. Se você ler a Bíblia toda, você vai começar a transformar seu caráter. Se você transforma seu caráter, o teu relacionamento com seu marido, por exemplo, vai melhorar. Porque você vai mudar. Não porque o seu marido vai mudar. Porque você vai melhorar. Então, livros, eu acho que eles passam... Aqueles livros que nos ensinam a respeito da palavra de Deus, e não só a respeito do mundo feminino, eu acho que a gente precisa começar a ler. E precisa começar a ler e a se interessar por isso. A gente acaba comprando muitos livros que são voltados só para o mundo feminino. Nada de errado com isso. Não pode ficar no só, né? Então, por exemplo, eu vou indicar esse livro aqui, gente. Eu falo tanto desse livro. A minha mentoria vai ser com base nesse livro. Então, assim, esse livro aqui muda a vida de quase qualquer mulher.
É Mulheres da Palavra, esse da Jane Wilkin? É. Então, assim, por quê? Porque ele vai te ensinar a interpretar a Bíblia por você mesma. Porque o que acontece? Eu recebo as mulheres que falam assim, cara, eu não gosto de ler a Bíblia. Por quê? Porque é difícil. Porque eu não dou conta, porque eu não entendo. Então, vamos pegar algum livro que vai me ensinar a interpretar a Bíblia. E esse livro aqui, ó, você não precisa fazer teologia para você ensinar, pra você aprender sobre Bíblia. Se você pega, ó, ele é fininho, misericordiosamente fininho. Então, não é difícil, a linguagem é super acessível. Então, assim, se a gente pega um livro que vai te ajudar a interpretar a palavra de Deus, a você cavar mais fundo ali na palavra de Deus, pronto. Tu tá bem, né? Porque a palavra de Deus, ela fala sobre Deus, né? Sim. Então, e falando sobre Deus, ela vai abranger todos os outros assuntos, todos os assuntos. Então, ela não é ela é um próprio exemplo de ser um livro completo e não só sobre a esposa, sobre, né, a dona de casa, não. Ela é um livro que fala sobre Deus, porque o nosso objetivo é conhecer, em primeiro lugar, o Senhor, e a partir do momento em que eu conheço o Senhor, eu passo, então, a me conhecer, né? E aí, a partir do momento que eu passo a me conhecer, eu entendo o meu valor, em primeiro lugar, depois as minhas responsabilidades, né? E aí eu busco, então, irmãos que já estão mais à frente, ali Tito 2 fala para a gente buscar mulheres, né, que são mais velhas para nos aconselhar, daí a gente pode usar de exemplo, então, esses livros, como Esposa Excelente, outros que a gente citou aqui. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos conhecer o Senhor, e ter um relacionamento com o Senhor. Então, por isso que, em primeiro lugar, vem a palavra de Deus. E a partir daí, a gente se conhece, conhece a nossa função e aí pode estudar determinados assuntos com outras pessoas sem problema nenhum, né? Mas a gente não pode fugir, né, de que é sobre Deus, não é sobre nós. Exatamente. Senão a gente é que nem a gente ir lá no buffet e só querer comer o docinho, né? Só a sobremesa. A gente precisa comer a salada, a gente precisa comer a carne para que a gente seja saudável, não seja só voltado para aquilo que a gente gosta ou para nós mesmos, né? Exato, você pegou num ponto bom aí. A gente precisa gostar de algumas coisas? Não, gente, isso é vida adulta, maturidade, sejam bem-vindas. A gente não precisa gostar de salada para ter que comer salada. A gente vai lá e come a salada, por quê? Porque a gente sabe que a salada vai fazer bem pra gente, porque lá tem proteínas, nutrientes, proteína não tem, né? Nutrientes, sei lá o que tem lá, mas tem coisa boa que vai te fazer bem. Agora, se você comer só doce porque você gosta, vai dar ruim, né? Sua saúde vai beleléu, você vai ter diabetes, você vai ter muita coisa. Então, com a palavra de Deus é do mesmo jeito. Se a gente ficar lendo só Ruth, Esther, Provérbios 31, vai dar ruim. Você não vai aprender, não adianta. A gente precisa ver o todo. E assim, igual a gente fala, porque teologia é difícil. Pode falar. Não, termina. Desculpa. A gente fala assim, teologia é difícil, teologia a gente é estudo de Deus. Estudo de Deus. Todo mundo pode estudar a respeito de Deus. Não precisa ser um teólogo para você estudar a respeito de Deus, tá? Então, assim, a gente precisa buscar informação, como a Cris falou, a respeito do Senhor, porque é igual estudar áreas biológicas, né? É igual você estudar a patologia. Como é que eu vou estudar uma doença se eu não sei o que é o normal? Se eu não sei o que é a fisiologia do corpo normal, por exemplo. Então, para eu estudar a patologia, eu tenho que estudar o normal. Então, é do mesmo jeito. Às vezes a gente já quer ir direto para patologia, mas a gente não... Patologia é doença, né? Você já quer ir direto para doença. E não quer estudar o que é a base, sabe? A gente não quer. A gente já quer ir só pro docinho, como a Cris falou. Sabe, amiga, eu estava lendo hoje mesmo no devocional, até grifei aqui, creio que foi do Senhor, em Hebreus 5, 14, fala assim, ó, ele está falando sobre pessoas que já deveriam ser mestres, mas que ainda estavam precisando de alimento de leitinho, né? E daí ele fala lá no versículo 14, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, se a gente não tiver constância na nossa leitura da palavra e
querer comer o alimento sólido mesmo, a gente não vai ser uma mulher sábia. A gente não vai conseguir edificar o nosso lar. Bebês não edificam lar, são edificados, né? Então, o nosso coração, ele precisa estar bem fundamentado, bem amadurecido espiritualmente, para conseguir lidar com o mundo do lar, né? Porque é um universo. Né? Até tu fizeste uma live sobre isso, né? Falando sobre constância ontem, inclusive muito boa, né? Quem tiver aí e não assistiu, então, recomendo. Assim, a gente precisa começar a se interessar pelas coisas do Senhor. E assim, é como a gente falou aqui, se você conhece o Senhor, você vai estar bem em qualquer coisa, dentro da sua casa, com relacionamento com as outras pessoas. Vai estar bem, gente, que eu falo assim, tá? Você vai saber se virar independente da situação. Né? Porque eu falo vai estar bem, o povo acha que só tem vitória. Não é isso que eu tô falando, tá? Então, assim, você vai saber se lidar com qualquer situação dentro de casa, no trabalho, dentro da igreja. Por quê? Porque você conhece o procedimento que o Senhor gostaria, né? A atitude que o Senhor gostaria que você tomasse, independente da situação, independente se é com o relacionamento com o teu marido, se é no teu relacionamento lá de chefe do seu trabalho, independente da situação, você vai saber como lidar, por quê? Porque você leu a Bíblia toda, porque você estudou tudo, porque você sabe a respeito de tudo que envolve as coisas do Senhor, e não só aquela coisa lá da palavra de Deus, a palavra de Deus não, de coisas relacionadas ao mundo feminino. E aí tu vai ter algo para que o Espírito Santo te lembre no momento em que tu precisa não só do teu universo, mas também porque, assim, para te edificar o lar, né, tudo que o Senhor nos dá não é para nós, né, é para o outro. Então, se a gente buscar coisas só para nós, a gente não vai edificar o outro, né? Então, inclusive, a gente lê livros que não são para nós, né? Nós podemos ler livros que são para o outro, para ajudar outras pessoas, né? Então, às vezes, as pessoas olham um livro, eu não vou ler isso aqui porque não tem nada a ver comigo. Tá, mas será que tu não pode aprender sobre esse assunto para poder ajudar alguém que está passando por essa situação também, para que o Senhor te use nisso também, né? Então, o nosso olhar, ele tem que ser mais para o Senhor, né? Porque vem dele, por meio dele, vai para ele, abençoando os outros, né? E não fica em nós ali nos alimentando, senão a gente se torna pessoas orgulhosas e egocêntricas, né? Não, e também, amiga, às vezes a gente acha que a gente não precisa daquele assunto, né? A gente acha que a gente não precisa. Aí lá na frente acontece aquele negócio e a gente não estudou a respeito daquilo. E aí agora, o que eu faço? Você não precisa hoje, mas e amanhã? Como é que você sabe? Você sabe do amanhã? Você não sabe se você for precisar daquilo. A Bruna tá falando aqui do sotaque. Gente, eu vou acabar essa live aqui falando tu com certeza. Tu e ti. Certeza. Eu ainda tento. Eu ainda tento falar você. Eu tento falar você para respeitar, mas aí quando eu entro assim no automático, é tu, ti, tens e mas é o gauchês, gurias, não adianta. Que são aí do sul, eu acabo repetindo, eu falo tu, eu falo ti, eu falo tudo essas coisas. Ai. Mas é com carinho, viu? Tu, ti, é tudo com amor. Eu acho super. É tu, Cris, que nem diz a Luísa. Essa sou eu, não adianta. Mas, enfim, amiga, e aí eu até coloquei assim aqui, ó, que tu comentasse, né, que quem acha que a vida é só felicidade, alegria, né, com o Senhor, claro, né, a alegria do Senhor é a nossa força, mas é porque não leu Elizabeth Elliot, né, o sofrimento nunca é em vão, porque o que aquela mulher passou ali não é brincadeira. Amiga, e ela tinha o Senhor, né? Eu pensei muito nisso ontem, porque ontem eu fiz a live e eu acabei falando um pouquinho sobre isso. E eu falei, gente, eu não citei a Elizabeth Elliot. E ela fala, né? Não, faça a próxima coisa. Assim, a gente fica nessa, o que eu vou fazer? Não sei, tô sofrendo tanto. Ai, minha rotina tá tão difícil. O que eu vou fazer? A gente pega uma vassoura e vai lá pra casa. É assim. Olha, esse é o maior exemplo do livro, olha. Eu até descobri que eu faço isso, sabe? Só que eu não tinha me dado conta. Porque, assim, ficar ali deitado, murmurando, né?
não vai levar em nada, vai só levar, vai até levar a depressão, né? A tu pecar contra o Senhor. Então, assim, claro, tem situações, né, que deixam as pessoas prostradas e a gente precisa respeitar isso e chorar com os que choram, né, e se prostrar com os que se prostram. Mas eu digo assim, na maioria dos casos, se tu tem condições de te levantar e fazer a próxima coisa, faz. Né? Ela diz assim que quando, acho que foi depois que o marido dela morreu, né? Agora eu não lembro exatamente a situação. Ela teve um momento de luto dela ali, depois levantou, o que eu vou fazer agora? Eu vou varrer. Foi lá, pegou a vassoura e foi varrer. Era a próxima coisa que ela tinha para fazer, né? Então, é isso aí, tem que tocar o barco, não dá pra gente, né, esmurecer ao ponto de se tornar ali inúteis Não, e a e gente fica, deprimidas, amiga, né? assim, até não só assim quando acontece uma tragédia, mas até na nossa rotina, a gente fica assim, ai, tenho ali, ai, tão difícil essa louça, tão suja, tanta louça, ai, gente, para, vai lá e lava, e você acaba com isso em 15 minutos, você já tá limpo de novo, sabe? E já dá para fazer a Sim. próxima coisa, né, que é lá lavar roupa, sei lá, vambora, quando você vê, acabou. Otimiza esse tempo, vamos lá, otimiza esse tempo para ter mais tempo com o Senhor, né? Não é para É ficar no isso aí. Instagram, não, gente, é para ter mais tempo pro Senhor. Amiga, e assim, um terceiro ponto que eu tinha colocado aqui, vamos ver como é que a gente está de tempo, 10h47, acho que dá para a gente falar mais um pouquinho, de dicas, assim, para incentivar a leitura e, enfim, ler um pouquinho mais, assim, o que que tu sugere? Vamos lá, o que eu percebo, amiga? Assim, que eu percebo de ouvir de outras mulheres, né? Essa questão de achar que a rotina é muito pesada. Então, assim, se a tua rotina, você acha que a tua rotina é muito pesada, você vai precisar se organizar, não tem jeito, né? A gente precisa planejar. E porque senão você não vai ler. No teu tempo livre você vai ficar no Instagram, não tem jeito, gente. Não vem falar que vocês não vão ficar no Instagram, porque fica. Vocês ficam. Olha lá nas configurações, vai lá quanto tempo que você fica no Instagram, você fica 2 horas no Instagram. E não vem me dizer que não fica, porque fica, tá? Então, quer dizer, se você não se organizar, exatamente. Se você não se organizar, você vai ficar no Instagram. Então, assim, não me digam que Fica. não tem tempo, que minha rotina é pesada. Gente, a rotina é pesada para todo mundo. Todo mundo, até para quem não trabalha fora, né? Porque às vezes a gente fala, ai, cara, você não trabalha fora, que bonito. É muito fácil para você falar isso. Não é verdade, gente. Eu falei já aqui lá no meu Instagram. O ano passado eu trabalhava 10 horas por dia. Eu li 36 livros, eu acho, no ano inteiro. Então, assim, não me digam, e eu posso falar por experiência, que não dá para ler, porque dá para ler, tá? Se você parar o teu tempo aí, organizar e planejar a tua rotina, porque às vezes a gente planeja o cardápio, a gente planeja a rotina das crianças, mas você não planeja a tua rotina. Então você precisa se organizar e tirar, gente, 15 minutos. Você lê 15 minutos, nem vou falar 30, hein? 15 minutos, você consegue ler uns 2 livros por mês. Tirando baixo aqui. Se você ler 30, Consegue, sim. se você ler Uhum. 30 minutos, você lê uns 4 livros por mês. Então, assim, E foi não. assim que foi essa dica que tu me deu, né, lá no início, e eu comprovo por experiência própria, assim. No início, tu disseste, não, Cris, ali 15 minutinhos, meia hora do teu dia, todos os dias, a gente até já fez aquela estratégia de Seinfeld, né? E Sim, ali marcando o xizinho até acostumar, se, né, e se focar no processo, e aí tu consegue, não adianta, tu consegue, consegue. gente. Assim, por exemplo, hoje eu não marco meu tempo de leitura mais. Por quê? Porque eu já tenho o hábito de leitura. Né? Eu não preciso alguém me ficar pegando no meu pé, até porque eu gosto também. Então, assim, eu não preciso, mas se você precisa, marca no celular 15 minutos, bota o relógio para despertar. Se for um negócio que te incomoda demais, bota o relógio para despertar, 15 minutos parou, pronto, li. E assim, gente, não pesa, para até a sua faxina aí, ó. Para a sua faxina, larga a casa sem varrer ali 15 minutos. Você vai ver que não vai te atrapalhar em nada na sua rotina esses 15 minutos. E você vai ler no mínimo 2 livros por mês. Então, assim, precisa se organizar, precisa querer, precisa decidir, eu quero, eu vou, e querer realmente essa mudança, essa transformação, essa. Gente, porque às vezes a gente fala, ai, Lê, cara, e você tá falando isso só porque você gosta, só porque seu Instagram é a respeito disso. Não é, gente.
o brasileiro, e agora eu vou falar assim, pimenta pura. O brasileiro não lê. A gente não lê, a gente é sem vergonha, a gente não lê, a gente não quer aprender, a gente não quer melhorar, a gente está acomodado, a gente só fica no Netflix e no Instagram. Tá errado, gente, tá errado. A gente precisa melhorar, a gente precisa mudar. E a gente só vai fazer isso, a gente só vai melhorar nosso casamento, só vai melhorar a nossa sociedade se a gente se educar. E a gente começa pela gente mesmo e pela educação dos nossos filhos. Então, se a gente não ler, se a gente não estudar, se a gente não melhorar, a sociedade inteira, vocês vão ficar só reclamando do político lá. Então, a sociedade inteira vai estar ruim. Não adianta, a gente tem que começar pela gente. A família, ela é a base, né, da sociedade, e se a gente não cuidar daqueles que estão ao nosso redor, ali dentro da nossa casa, não adianta reclamar depois da sociedade, porque, assim, parcela dessa responsabilidade, ela é nossa, né? Exato. Só queria comentar aqui, ó, a Lu disse que ela começou a ler 15 minutos por dia e tem funcionado, e a Marina comentou ali, oi amiga, você pode fazer qualquer coisa em 15 minutos. Isso mesmo, as gurias do Fly aí, pode fazer qualquer coisa em 15 minutos. E não precisa ser vários livros, pega ali aquele livro e aprende bem, né, que é aquilo que tu tem necessidade, escolhe um livro também, né, que seja um livro que você goste. E aqui eu dei a dura, por exemplo, a gente não lê só livro de, né, de mundo feminino, mas vamos supor, você nunca leu, não, e quer começar, gente, pegue um livro que você goste do assunto. Então, por isso, o assunto é sobre casa, sobre lar, então pegue um livro sobre isso, e de preferência um livro pequeno, igual a Cris mostrou aí da Dev. Pega o livro da Deb, que é 100 folhas, 100 páginas. É pequenininho, você lê rápido. Por quê? Porque quando você lê um livro, você termina, você já fica assim, nossa, eu terminei um, funcionou, vou pegar outro. Então, não pega um livro dessa grossura aqui para ler de primeira, ó, porque você vai parar no meio do caminho. Pega um pequenininho. Se frustra, né? Pega esse aqui. Olha só, a letra, né? Uma letra média, gostoso de ler. Sim. Rapidinho, né? E o assunto é interessante, é leve, é tranquilo. E aí, assim, depois tem aquelas dicas, né? De ter um cantinho, de repente, pela casa, ou livros pela casa, eu acho que também facilita, né? A questão dos eletrônicos, afastar, o que tu acha disso tudo? Então, gente, assim, distração hoje em dia é sinônimo de rede social, né? Distração, rede social, é quase a mesma coisa. Então, assim, o que a gente se distrai? Por que a gente não lê? Por que a gente não quer ler? Porque a gente ficar no Instagram é muito melhor. Né? Ficar aqui rodando, ficar aqui conversando com a Karen, com a Cris na live, é muito melhor do que ler. A gente não esforça nada, não tem esforço nenhum para nada. Então, se a gente não elimina distrações, se a gente não separa um tempo específico para aquilo, se a gente não decide separar, né? Então, a gente acaba não conseguindo realmente fazer o que a gente gostaria de fazer e fica depois reclamando que não tem tempo, que não... Ai, não consigo. Não quer, né, gente? Não quer. Aquela dica também é boa de levar um livro, né? Se tu vai em algum consultório, tu tem alguma consulta, deixa um livrinho ali no carro, leva na bolsa e aí aproveita aquele tempo que tá lá sem fazer nada, em vez de ficar lá no dedinho, coloca a mente para funcionar, né? Sim, assim, eu gosto muito do Kindle por causa disso. Não precisa ter um aparelho, a gente pode ser no celular, só que você vai ter que ter cuidado de desativar as notificações, assim, para você conseguir ler, né? Mas é interessante aproveitar esse mundo digital a nosso favor, né? E os livros digitais estão aí para isso. Isso, e até queria comentar a respeito disso, né? Tu lês no Kindle também, e lê mais de um livro por vez, né? Fala um pouquinho para nós. Eu leio mais de um livro por vez, exatamente isso que você acabou de falar, Cris. Então, por exemplo, se eu vou ao banco e eu sei que eu vou ficar lá esperando 1 hora, né? No Brasil é 1 hora. Você fica lá esperando 1 hora na fila, e hoje em dia, né, tem a senha, tem o númerozinho, tu pega o número e fica esperando chamar. Eu vou levar um livro mais fácil para ler. Eu não vou pegar, sei lá, um Agostinho da vida para eu ler lá, porque eu não vou conseguir focar. Então, pega um livro como esse da Neve, por exemplo, que é leve, que é tranquilo, que o assunto é tranquilo, e leia lá. Agora, por exemplo, de manhã, que quando as crianças estão para a escola, que não tem barulho, eu consigo ler o Inteligência Humilhada do Jonas Madureira. Por quê? Porque é um livro que eu preciso de mais concentração. Então, eu leio vários livros assim, que são de assuntos diferentes,
gêneros diferentes. Por exemplo, leva um romance para ler lá na fila do banco, né? Enquanto no seu tempo devocional, no seu tempo que você vai ler em casa, eu leio livros mais difíceis, né? Digamos assim. Eu faço isso também, aprendi contigo, né? Eu, no meu tempo, assim, durante a manhã, eu prefiro ler livros mais difíceis, porque eu sei que a minha mente, ela tá um pouquinho mais ativa, né? De manhã ou até no início da tarde. E aí, à noite, quando eu vou pra cama, já tá o Kindle lá do lado, e daí eu leio coisas assim que são mais mamão com açúcar, né? Que Exato. daí vão me dar aquele soninho, não preciso de tanta energia para entender. Então, quer dizer que o horário, ele nos ajuda também, né? Ele pode facilitar ou dificultar, dependendo daquilo que tu tá lendo, né? Exatamente, exatamente. Para mim também funciona assim. Eu sou uma pessoa matutina. Tem gente que é noturno, né? Então você tem que se adequar aí e ver como funciona melhor para você. Uhum. Mas, amiga, a gente está em 10h56. A última pergunta que não quer calar. Fica, A capa do livro influencia ou não influencia na compra? influencia demais, muito. Gente, que mulher que não quer uma estante cheia de coisinha bonitinha? O livro faz parte, vai, né? A gente não compra essas coisinhas bonitinhas para pôr na estante, para decorar. O livro é do mesmo jeito. Tem Aqueles que ter a livros de capa. capa dura. Gente, esse da Dev, olha, eu me emocionei olhando para ele. E esse Gente, também da Lisa Bevere, né? esse da Dev é para botar no centro da mesa de centro da Da sala, mesma. tá? Aqueles Exatamente. que a gente coloca assim com o livro da Chanel, o povo põe, né? Chanel, não sei o quê, põe o da Dev lá junto, assim, né? É um artigo decorativo, além de Exato, ser um livro, né? De exato, muita sabedoria. E esse da Lisa Bevere também acho lindo. Olha, sim. ela caprichou nesse aqui também, né? Muito bonito. Mas, amiga, muito obrigada. Então, vamos finalizar com uma oração. Vamos lá. Não sei se você tem alguma coisa mais para falar. Você, ó, agora eu pensei. Não, Você tem alguma coisa mais para comentar com a gente? é melhor não, porque já vai acabar, né? Agora vocês vão ter que conversar com a gente lá pelo direct. Então, tá bom. Eu vou finalizar com uma oração. Então, muito obrigada. Foi uma bênção te receber aqui. Espero que volte mais vezes. Obrigada a você, Tá bom? amiga. Foi muito gostoso. Então, Senhor, muito obrigada por esse momento aqui junto com a Karen, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque tu tens falado conosco, Senhor, tem dito aquilo, Senhor, que tu queres, Senhor, que a gente seja, Senhor, e faça nos nossos lares, Pai. Continua, Espírito Santo, nos conduzindo, Senhor, a edificar os nossos lares, Pai, com sabedoria, com alegria, Senhor, em nome de Jesus eu te peço. Tudo aquilo que foi falado aqui, Senhor, que possa fazer morada no nosso coração, Senhor, e aquilo que de alguma maneira possa ser entendido, Senhor, de forma errada, Pai, te pedimos que tu possa estar consertando no coração de cada um. Em nome de Jesus te agradeço. Amém. 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 É isso. Amém. Beijo, obrigada. Fiquem com Deus. Obrigada. Agora eu vou descobrir como é que salva aqui a live, que eu não sei como que Na hora faz. que acaba, te aparece para salvar, amiga. Ah, é? Aham. Ah, então tá. Pode, Então vou pode. aguardar aqui. Não, mas pode apertar encerrar, que aí vai aparecer para você se você quer salvar. Ah, tá. Tem Beijo. certeza? Encerrar.